A igreja de Cristo Jesus é aquela que compreendeu que a perseguição é um fato. E a perseguição vai existir enquanto houver verdade, enquanto a igreja de Cristo ser a igreja de Cristo Jesus. Agora, a perseguição não se levanta contra essa igreja. Eu disse que são duas religiões. Existe a igreja de Cristo, e eu já dei aqui alguns pontos. Já expliquei aqui a igreja de Cristo, o que realmente é. A religião que não é de Cristo é adúltera. Estamos falando de pessoas que são adúlteros, adúlteras, pegam o microfone, pregam e tudo mais, mas são adúlteras. Essa não é a religião de Cristo. Uma coisa é a pessoa cair em adultério hoje, dobrar os joelhos, se arrepender e nunca mais cometer os mesmos pecados. E outra coisa é a pessoa permanecer cometendo pecados, cometendo adultérios, cometendo mentira. A igreja de Cristo, ela se errar agora, tenha plena certeza, ela vai se consertar com Deus depois de alguns instantes, depois de alguns minutos. A igreja de Cristo compreendeu que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas a igreja, a religião que não é de Cristo, a igreja do capeta, a religião do inferno, dos demônios, eles pecam de manhã, pecam à tarde, pecam à noite e não se arrependem. A igreja, a religião que não é de Cristo, eles não apresentam Cristo. Em suas pregações, eles não apresentam Cristo. Eles apresentam o dinheiro, o evangelho da prosperidade, do engano, do roubo. Essa religião não é de Cristo. A igreja, a religião não de Cristo, não conseguem se perdoar, não há perdão dentro dela. Um pastor é inimigo de outro pastor, um pastor adultera com a esposa de outro pastor, a esposa de um pastor adultera com uma ovelha, com um membro. Essa não é a igreja de Cristo. Todo pastor arrogante não tem Cristo. Todo obreiro arrogante não tem Cristo. Toda pessoa que deseja a morte, que deseja o mal na vida de outras pessoas, esses não têm Cristo Jesus Nazareno. Pois toda pessoa que é de Cristo, na verdade, tem o desejo de perdão, de perdoar. Tem o desejo de perdoar. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem realmente o coração semelhante ao coração de Cristo. Eu quero afirmar aqui mais algo. Toda pessoa que não consegue perdoar, essa pessoa ainda não conhece Cristo. Se eu receber uma notícia, pastor Dalvan, pastor Elemento Surpresa, fulana de tal morreu. Olha, até vou dar um exemplo. Foi bem recente, né? Há pouco tempo. Há uma moça, uma jovem que congregava conosco, ou chegou a congregar conosco durante alguns dias. E tivemos trabalho de libertação com essa mesma jovem por 3 vezes. E olha que depois de um tempo, depois de estar conosco um tempo, essa moça fez o quê? Ela se separou. Ela saiu do nosso seio, do nosso meio. Meses depois, a moça tirou a própria vida. Eu, quando recebi a ligação, quando recebi essa mensagem, essa informação, a fulana de tal colocou um fim em sua vida. Olha, eu ainda levei em oração, eu perguntei ao Senhor Jesus: Senhor, será que eu posso ligar para a família para que o Senhor possa me ressuscitar? Eu fiquei triste. E eu fiquei aqui dentro me debatendo: Senhor, por quê? Por que ela morreu? Senhor Jesus, por quê, Pai? Quando Cristo Jesus falou para mim que não poderia orar porque ela já fez a sua escolha, ela tomou a sua decisão, para ser sincero, o meu coração se entristeceu com a resposta de Cristo Jesus, dizendo que não tinha mais solução para ela. Toda pessoa que tem o Espírito Santo não se alegra com a ida de fulano ou de fulana para o inferno. Ninguém se alegra. Cristo não está feliz. Cristo não se alegra com as pessoas que estão no inferno. Quando Cristo Jesus de tempo em tempo deixa o inferno, eu piamente creio que Cristo Jesus chora por aquelas almas que lá estão. Então toda pessoa que se alegra, fulano morreu, está no inferno, falando como se fosse, tipo, com muito prazer, sabe? Sim. Falando com prazer, fulano foi no inferno, com muita satisfação, com muita alegria. Eu fico na dúvida,
se essa pessoa realmente tem ou não o Espírito Santo dentro de si. O inferno não é lugar para ninguém. O inferno não é casa. O inferno não é morada para ninguém. Se eu me alegrar com a morte do ímpio, se eu me alegrar com a perdição, com a destruição da alma, com a alma do ímpio, então eu não tenho amor em meu coração. Cristo Jesus até hoje, se existisse uma oportunidade, eu creio, se existisse uma oportunidade, um escape para as pessoas que estão no inferno, Cristo Jesus tirá-los dali, eu piamente creio que Cristo Jesus poderia tirá-los dali. Só que não existe esse escape. Cristo Jesus nos deu o livre-arbítrio, a oportunidade de escolha aqui na terra, enquanto nós estamos aqui vivos. Ele disse, eu coloco diante de vós bênção e maldição. E Cristo Jesus nos dá o tópico. Ele diz, escolhe o quê? A bênção. Ele diz, entrai pela porta estreita, Mateus capítulo 7, versículos abaixo. Entrai pela porta estreita, Cristo está dizendo que na porta estreita é a porta que conduz à salvação. E ele diz que se esforça, porque os que se esforçam alcançam a salvação, a vida eterna. Então Cristo Jesus nos dá o tópico. Cristo Jesus, até agora, ele continuamente vai dizendo o quê? Vinde a mim, está nos convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Cristo está dizendo, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Cristo está nos convidando. Agora, o homem, por livre e espontânea vontade, ninguém quer ouvir Cristo, ninguém quer receber Cristo. E todos que morreram rejeitando o convite de Cristo Jesus foram para o inferno. Mas eu creio que Cristo não está alegre, não está feliz com a morte desses homens. Cristo Jesus, quando olha para as almas que estão no inferno, Cristo quando desce no inferno, ele vê homens sofrendo, mulheres sofrendo, pessoas sendo torturadas, queimados. Cristo Jesus, eu creio que ele sai lá chorando, lacrimejando. Por quê? Porque Cristo é o próprio amor. Então toda pessoa que tem o Espírito Santo tem amor pelas pessoas, tem amor pelas almas. A pessoa que realmente tem o Espírito Santo aceita morrer pelas almas e não condenar as almas para o inferno. Todo homem, todo pastor, todo pregador que deseja a morte das pessoas, destruição das almas das pessoas, que desejam, não, você é falso profeta, vai para o inferno, tem de queimar. Não, essa pessoa não tem amor por Cristo, não conhece Cristo. Amém. Mas eu não vejo na Bíblia Sagrada, em um instante, Cristo Jesus dizendo para um dos fariseus, para um dos homens, vá para o inferno, você vai morrer, dentro de uma semana, dentro de um mês, vocês todos vão morrer e vão para o inferno. Eu não vejo Cristo Jesus em momento algum fazendo isso, não vejo. Mas eu vejo Cristo Jesus dizendo, amai os vossos inimigos, perdoai aos que vos maldizem. É o que Cristo Jesus nos apresenta. Então, eu gostaria, o desejo do meu coração é este. Eu gostaria que todos tivessem o coração de quem? O coração semelhante ao coração de Cristo Jesus. Os pastores que estão roubando, os que estão pregando mentira, os que estão inventando propósitos que a Bíblia não fala, que a Bíblia não traz. Todas essas pessoas não têm o Espírito Santo. Não têm o Espírito Santo. As pessoas que tudo por nada, já não fala com o irmão, não fala com seu pastor, por causa de uma pequena desavença, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Essa igreja não é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus perdoa. A igreja de Cristo Jesus ama. E atenção, o exemplo do Evangelho é Cristo. E eu vou mostrar aqui, no livro de João capítulo 8, nós estamos diante a um cenário, a uma história, a uma realidade bíblica. Estamos diante a um fato ocorrido há mais de 2000 anos atrás. Cristo Jesus está diante a uma mulher adúltera. E Cristo Jesus está dizendo, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. João capítulo 8, versículo 1, 2, 3 em diante. Depois leiam aqui a história. Os escribas e fariseus estavam tentando a Cristo. E eles encontraram uma mulher adulterando. Pegaram nessa mulher e levaram até Cristo Jesus. E quando a levaram até Cristo, eles foram com a intenção de tentarem Cristo Jesus. E eles disseram para Cristo,
Está escrito na lei de Moisés que todo homem, toda mulher que for apanhada, adulterando, tem de ser morto, apedrejado. E perguntaram a Cristo Jesus qual era a visão de Cristo. O que Cristo, na verdade, tinha a dizer a respeito dessa mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E nós vemos a posição de Cristo Jesus. Cristo Jesus começa a escrever no chão. Mas Cristo Jesus, depois, notando a insistência desses homens, Cristo Jesus disse assim: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Não existe na terra nenhum pastor, nenhum apóstolo, não existe na terra nenhum profeta, nenhum diácono, nenhuma diaconisa, não existe na terra nenhum homem que está hoje no altar que não tenha cometido um pecado contra Deus. Não existe. Todo homem hoje que está no altar de Cristo, todo homem, tem sempre um ou outro ponto que acaba falhando e entristecendo o coração de Cristo Jesus. Tem sempre algum pecado que a pessoa comete. Os chamados pecados inconscientes. Existem pecados conscientes. Existem pecados inconscientes. E eu aprendo com Cristo Jesus. A posição de Cristo Jesus aqui é perdoar. Não estou dizendo que vamos passar a mão acariciando o pecado. Não. Porque o livro de Mateus capítulo 10, versículo 25 e 26, está escrito, na pessoa de Cristo Jesus, Cristo está dizendo: aquilo que eu vos revelar na noite, em treva, dizei-o durante o dia, falem, trazem à tona. Cristo Jesus hoje está expondo os falsos profetas. Mas eu pergunto, quais são os falsos profetas que Cristo Jesus hoje está expondo? Aqueles que fizeram pactos e alianças com as trevas, com Satanás e com os demônios. Porque eu não acredito num Cristo que expõe uma menina, por exemplo, de 18 anos, 19, 20 anos. Cristo Jesus está ali, pega a boca do pregador, durante a igreja, perante a congregação toda, Cristo olhando para sua filha, dizendo: você é jovem, teu nome é Josefina. Sim, meu nome é Josefina. E eu vejo você, Josefina, em uma semana andando com mais de 3, 4 homens. Deus não faz isso, o Espírito Santo é domínio próprio. Deus não expõe ninguém. Sim. E quando Cristo Jesus vem revelar a vida de uma ovelha que está vivendo em pecado, Cristo não vem revelar para poder sujar o nome daquela pessoa. Pois mais do que o homem, Cristo sabe o que é ter o seu nome sujo. Quantas pessoas sujam o nome de Cristo Jesus? Milhares. Milhares de pessoas. Meu querido, põe na tua mente e no teu coração. Só suja o teu nome quem realmente não tem amor por Cristo nem por você. Quem não sabe amar o seu semelhante. Quem não tem amor pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Agora, quando Cristo Jesus revela, por exemplo, a tua vida para mim, e estás andando em depravação, em pecado, Cristo Jesus para eu poder procurar o obreiro fulano para conversar com ele a teu respeito. Cristo revela para pegar você, te pôr sentado e conversar contigo. Amém. E o exemplo prático, Cristo não expôs a mulher adúltera. Em momento algum não vemos Cristo Jesus pegando na mulher adúltera, pegando essa mulher depois de ser perdoada e dizer assim: eu acabei perdoando uma adúltera, seu nome é fulana, é Maria, é Teresa, e essa mulher fez cozido e assado. Não. Cristo Jesus disse assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Amém. E em seguida Cristo Jesus perguntou à mulher: onde é que estão os teus acusadores? Ela disse: todos se foram. Olha só a posição de Cristo. Os homens hoje, os pregadores hoje, não estão seguindo Cristo. Não estão querendo ter um coração semelhante ao coração de Cristo. Olha a posição de Cristo. Eu pergunto: quem é Cristo? Cristo é Deus, o Todo-Poderoso. Mas diante de todo o seu poder e amor, Cristo Jesus não permite que o poder todo que ele tem lhe domine. Cristo não permite ser dominado pelo poder que ele tem. Mas Cristo Jesus é dominado pelo amor que ele tem, porque ele é o próprio amor. E qual foi a posição de Cristo diante dessa mulher adúltera? Cristo disse: nem eu mesmo te condeno. Vá e não peques mais. Diferente de hoje. Os homens de hoje colocaram-se na posição de justo juiz. Eu tenho dito assim, nas pregações que o Senhor Jesus Cristo me dá, que eu exponho os falsos profetas, eu exponho os falsos profetas que fizeram aliança com o diabo. Aqueles que têm impacto com Satanás e com os demônios, aqueles que são feiticeiros. É esse que eu exponho. Porque Cristo Jesus me manda fazer isso. Aí eu falo dessas pessoas. Agora, é necessário que eu compreenda, é necessário que a gente compreenda
que nem todo pregador que é falso profeta tem de ir para o inferno. Não é para isso que Cristo nos chamou. Nós temos de orar para que eles possam se encontrar, se arrependerem. Meu querido, onde é que eu estava ontem? Eu estava no pecado, no fundo do poço. Estava endemoniado. Cristo me tirou de onde? Do pecado. De onde é que você veio? Do pecado. De onde você veio? Do pecado. Todos nós aqui, de onde é que você veio, meu querido? Você estava no pecado. Todos nós estávamos no pecado. Até os pastores que condenam, que criticam, que apontam o dedo, dizendo, vocês vão morrer, vão para o inferno. Até você estava em pecado. Se Cristo Jesus, se a graça de Cristo, se o amor de Cristo nos alcançou, se o amor de Cristo te alcançou, se a graça de Cristo nos alcançou e te alcançou, por que esse mesmo Cristo, a graça que Ele tem, o amor que Ele tem, também não pode alcançar outras pessoas que estão lá fora? Os falsos profetas. Nós precisamos ter um coração semelhante ao coração de Cristo. E eu entendo que nos falsos profetas só existe um único grupo que não tem mais perdão. Só um grupo que não tem mais perdão. Sabe quais são? Aqueles que blasfemaram do Espírito Santo. Pois a Bíblia diz que quem blasfemar do Espírito Santo não tem mais perdão. Eu fico com o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor. Pois Cristo Jesus me ensinou isso. O livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Cristo está na cruz dizendo assim para os seus inimigos, né? Para os homens que lhe machucaram, os homens que lhe prenderam na cruz. Cristo está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só, Lucas 23, versículo 34. Cristo está na cruz. Os seus inimigos estão diante da cruz. Estão olhando Cristo Jesus na cruz. E atenção, ninguém sofreu como Cristo. Já imaginou se a gente sofresse como Cristo? Já imaginou se a gente apanhasse as chibatadas que Cristo Jesus pegou? O que Cristo apanhou? Cristo foi crucificado nu, sem nada no seu corpo, rasgado da cabeça aos pés, 3 dias sendo torturado, 3 dias sendo preso. Cristo Jesus estava 3 dias sem se alimentar. Mas Ele está lá na cruz dizendo o quê? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Todo verdadeiro homem de Deus tem um coração semelhante ao de Cristo. No livro de Atos, capítulo 7, nós vemos Estevão sendo apedrejado. Estevão sendo apedrejado. E no versículo 60 do mesmo capítulo, nós vemos Estevão de joelhos, sabe, dizendo o quê? Dizendo o mesmo que Cristo falou na cruz do Calvário. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Sabe o que nós vemos em Estevão? Um coração semelhante ao de Cristo. Vimos ali um jovem que compreendeu realmente o puro Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Esses homens que ainda ninguém lhes tocou na cara, ninguém lhes deu com uma fisga ou com pedra, já ficam todos arrogantes, né? Não conseguem perdoar. É só ir pegar nos colarinhos, já não conseguem perdoar. Então imagina, se ao pegar nos colarinhos já não conseguem perdoar. Há pastores, só pelo simples fato de ser chamado falso profeta por um outro pastor de uma outra religião, já grava vídeo proferindo palavra de maldição contra o pastor que lhe chamou de falso profeta. Aí você me chama falso profeta? Vais morrer só se eu não sou homem de Deus. O Evangelho não é isso, meu querido. Apóstolo Paulo, ele disse as seguintes palavras: eu tenho um prazer não só de sofrer por Cristo, mas estou preparado para morrer por Cristo, por amor a Cristo. Olha só a posição do apóstolo Paulo. Eu já fui chamado de falso profeta. E quando me chamam falso profeta, entra aqui e sai aqui. Pois eu conheço o Cristo que eu estou pregando aqui. Eu conheço o Cristo que estou servindo. E a Bíblia mostra que eu serei chamado falso profeta. Afinal de contas, Cristo disse: não é discípulo maior do que o seu mestre. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais a nós domésticos.
Eu não posso amaldiçoar ninguém pelo facto de dizer que eu sou um falso profeta. Não posso fazer isso. O que eu devo fazer, na verdade, é orar para aquelas pessoas. E orar para que o meu Cristo, Cristo Santo, revela para aquela pessoa que diz que eu sou falso profeta. Meu trabalho é orar para que Cristo Jesus se apresente para ele, para ela, para revelar a essa pessoa quem realmente eu sou. Em Cristo Jesus, a quem realmente eu sirvo, que Deus eu sirvo, que Deus eu busco. Compreendem? Amém. É o que o Evangelho nos mostra. Então, quem realmente tem o Espírito Santo dentro de si, essa pessoa carrega dentro do seu coração o quê? O perdão. Estevão, se não tivesse o Espírito Santo, Estevão, se não tivesse um coração semelhante a de Cristo Jesus, no momento em que estava sendo apedrejado, Estevão poderia muito bem amaldiçoar os homens que estavam lhe apedrejando. Mas pelo contrário, muito pelo contrário, nós vemos Estevão fazendo diferente. Fazendo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Olha só o que disse Cristo, a palavra dita por Cristo, aqui em Lucas 6, 27, diz assim, o próprio Cristo disse assim: Mas a vós que vos ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Então não é proferir palavra de maldição, dizer que você vai morrer só porque foi chamado de falso profeta. Não é isso. Cristo está dizendo que eu tenho de amar. E eu posso fazer aqui citação de várias passagens bíblicas, onde Cristo Jesus nos diz para amarmos, para perdoarmos. Eu quero só fazer aqui, editar aqui algumas coisas, né? O livro de 1 João capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. O próprio Cristo vai dizendo, né? Quem não ama seu irmão está em trevas. Todo pregador, todo homem, toda mulher que não consegue perdoar, toda pessoa que deseja mal ao seu próximo e não deseja bem para o seu próximo, essa pessoa não conhece Deus e está em treva. E se está em treva, não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, está morto em seus deleites e pecado. Há pessoas que, por conhecerem a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, pensam que são o dono da verdade, pensam que são o dono de Cristo. E são eles que muitas das vezes até pensam, né, que determinam o que Deus deve e o que Deus não deve fazer. Eles pensam que até o que Deus faz é determinado por eles. Deus é soberano. E a Bíblia, de forma muito clara, está dizendo: quem não ama seu irmão está em trevas. Se eu não tiver a capacidade de perdoar, se eu não compreender que o perdão tem de ser um dos pilares principais que eu tenho de carregar comigo, então eu não sou de Cristo Jesus. João capítulo 12, versículo 35. Cristo vai dizendo: caminhai na luz enquanto tendes a luz. Nós devemos aproveitar. Cristo Jesus em breve vem. Dentro de pouco tempo Cristo vem. E a Bíblia está dizendo que nós temos de caminhar na luz enquanto nós temos tempo de estar nessa luz que é Cristo. É necessário que a gente tenha um coração semelhante ao coração de Cristo. Um coração que saiba amar e saiba perdoar. Um dos grandes frutos do Espírito Santo é o amor. E o amor carrega consigo o domínio próprio, a longanimidade, a mansidão, a benignidade. Quem não tem o Espírito Santo não tem amor. 1 João capítulo 3, versículo 14 diz assim: nós sabemos, olha só, 1 João 3,14, está escrito: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amém? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama pertence na morte. Toda pessoa que não consegue perdoar, toda pessoa que não tem amor, até mesmo por aquelas pessoas que estão perdidos e perdidas nos altares de Cristo, toda aquela pessoa que não consegue orar para os falsos profetas serem resgatados por Cristo, essa pessoa não tem amor por Cristo nem pelo seu semelhante. E se não tem amor, está morto. Está morto. Não é o conhecer a Bíblia Sagrada que nos torna homem de Deus, mas é o se parecer Cristo, o ter o coração de Cristo, o viver em santificação que nos torna semelhante a Cristo Jesus. O amar o nosso próximo, isso nos garante. Quando a gente tem certeza que nós amamos o nosso próximo, isso nos dá o conforto e a certeza de que nós estamos em Cristo. Mas quem não tem amor pelo seu próximo, pode ter certeza, está morto ainda em seus deleites e pecados.
Nenhum homem na face da terra recebeu todo o poder para poder julgar as pessoas. Ao ponto de dizer que nenhum pastor que é falso profeta tem mais oportunidade para ser salvo. Ninguém pode fazer isso. Pois o único soberano é Cristo. É Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não são os apóstolos que morreram na cruz pelos perdidos, pelos os depravados, pelos presunçosos, pelos ímpios. É Cristo Jesus que morreu na cruz. A Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 9, que Deus, o Todo-Poderoso, exaltou Cristo Jesus soberanamente. E no nome de Jesus, é diante de Cristo que todo joelho se dobra no céu e na terra. Então não é nos apóstolos, não são nos pastores. É em Cristo Jesus que todo joelho se dobra. É Cristo que recebeu todo o poder e toda a autoridade. A conversão não está nos pastores. A conversão está em Cristo Jesus, o Nazareno. Toda pessoa que se coloca na posição de Cristo Jesus é falso profeta. Ninguém pode se colocar na posição de Cristo Jesus. Eu sou vaso. Cristo é o oleiro. Nós somos criatura. Cristo é o Criador. Nós somos obras da mão de Cristo. E Cristo é o nosso Criador. É Cristo que nos trouxe a existência. E o que nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo 25? Nós vemos Cristo Jesus dizendo: basta o discípulo ser como seu mestre. Discípulo de Cristo tem o mesmo sentimento de amor e de perdão que Cristo Jesus tem em seu coração. O discípulo tem de ser semelhante a Cristo Jesus. O discípulo de Cristo não é arrogante. O discípulo de Cristo transmite amor. Há perdão ainda para todos os falsos profetas que não blasfemaram de Cristo e nem fizeram pacto com o diabo. E para aqueles que fizeram pacto com Satanás e com os demônios, e desejam se arrepender, até para esse Cristo Jesus, se não blasfemou do Espírito Santo ainda, até para esses Cristo Jesus ainda tem perdão. E Cristo está convidando a todos os pecadores a se aproximarem dele. A se aproximarem dele. Cristo é o único cordeiro que tira o pecado do mundo. Só Cristo Jesus. A última palavra a respeito da minha e da tua vida vem de Cristo Jesus. O livro de Lucas 17, versículo 3 ao versículo 4, fala a respeito do amor ao próximo, do perdão. Colossenses capítulo 3, depois leiam, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Leiam também o livro de Marcos 11, versículo 25 ao versículo 26. Mateus 18, versículo 21 ao versículo 22. Aí vamos encontrar a posição de Cristo Jesus diante aos pecadores, né? Diante aos pecadores. Vamos encontrar aí a orientação de Cristo Jesus. E tudo aponta para uma única direção: perdoar, reconciliação. É o que Cristo Jesus nos manda. Nos reconciliarmos e perdoarmos. Amar os nossos inimigos. Eu gostaria que todos os homens tivessem um coração semelhante ao coração de Cristo Jesus. Amém. Pastor Dalvão, estamos a falar também da reconciliação dentro do perdão de Deus. Então, no decorrer da jornada da peregrinação do pastor Dalvão, dos testemunhos já também que o pastor Dalvão tocou, já colocou, já disponibilizou na internet, o pastor Dalvão afirma de que muitas pessoas, quando estava distante de Cristo, em vez de lutarem para puxarem para Cristo, sim, apontavam um dedo. Sim. E é uma prática que nós assistimos hoje, até inclusive no cristianismo. Quando as pessoas estão distantes de Deus, aquela pessoa que estamos acostumados a ver fervorosa, quando a pessoa se distancia de Cristo, a tendência de nós, em vez de puxarmos essa pessoa, é de apontar dedo, julgar, fazer o papel de acusador, do diabo. E dentro do amor e o perdão, o que o pastor Dalvão tem a dizer a respeito desse tipo de prática? Meu querido, quem realmente tem intimidade com o Senhor Jesus, quem realmente conhece Cristo, quem realmente tem o coração semelhante ao de Cristo, ou está lutando para ter o coração semelhante ao coração de Cristo, quando uma pessoa se desconverte, o trabalho nosso não é julgar aquela pessoa que saiu do nosso meio, que se desconverteu. Sabe qual é o trabalho da igreja? Sabe qual tem de ser o papel da igreja de Cristo Jesus?
Não é sair pelas ruas dizendo fulano se desconverteu, fulano adulterou, fulano se prostituiu. O nosso trabalho como Igreja de Cristo não é esse, não. Nosso trabalho é simplesmente um. Se temos amor aqui no coração, nosso trabalho vai ser esse. Nós vamos nos reunir como igreja, vamos levantar um propósito de oração, de jejum, em favor daquela alma, aquele homem, aquela mulher que estava conosco e se distanciou de Cristo. Porque em vez de nós sairmos para podermos julgar, condenar aquela pessoa, meu querido, isso é só matar mais aquela pessoa, é afundar mais aquela pessoa. E eu vivi isso. Eu quando me desconverti, eu quando saí do altar no meu passado, eu quando fui para o pecado, para a podridão, as pessoas que me seguiam, as pessoas que me acompanhavam, as pessoas que me olhavam como espelho, muitos deles foram espalhando. Pastor Elemento Surpresa, Cuseu, Fritou e Assou, quando eu me desconverti, quando eu fui para o pecado. E poucas pessoas há que ficaram de joelho no chão intercedendo por mim, poucas pessoas. E eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo hoje pela vida desse homem e dessa mulher que no passado dobrou o joelho orando e jejuando para que Cristo Jesus me resgatasse das trevas para a luz, para que Cristo Jesus me tomasse de volta para a sua presença, em sua presença. Então o trabalho da igreja qual? É exatamente esse. O que as poucas pessoas fizeram em meu favor. Enquanto maior parte condenaram, criticaram, menor parte oraram para que Cristo Jesus me resgatasse das trevas para a luz. E o nosso trabalho como igreja não é espalhar, fulano de tal se desconverteu. O nosso trabalho não é esse. Quem faz isso não tem o Espírito Santo. Pois quem tem o Espírito Santo chora pela perdição do seu irmão. Quem tem o Espírito Santo sente a dor da perdição do seu irmão. Chora pela perdição do seu irmão. O nosso trabalho é dobrarmos o joelho, nos reunirmos. Se nós somos santos, somos a igreja de Cristo, então vamos nos reunir, vamos dobrar o joelho e buscar o quê? A face de Cristo Jesus. Deus, Senhor Jesus, salva fulano, salva fulana. Deus Todo-Poderoso, visita esse homem e essa mulher e traga de volta. Ele visita Deus sem sonho, sem visão, mas ele visita, ele traga-o de volta. Esse é o trabalho da igreja de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso Nazareno. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém. Estamos por terminar, pastor Dalvan. Estamos por terminar. Sim, nós agradecemos imenso pela sua presença, pastor Dalvan. Que Deus venha lhe abençoar rica e poderosamente na sua vida e esse ministério que colocou em suas mãos. Amém. Muito obrigado. Eu é quem agradeço, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Vocês que estão aí do outro lado, desejam ardentemente ter um coração semelhante ao coração de Cristo. Que o poder de Deus e a graça do Senhor Espírito Santo repouse sobre todos vós. Saibam perdoar e saibam amar. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome do Cristo Santo, que por mim e por você se entregou na cruz do Calvário. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.